Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Tudo bom com vocês? Meu nome é Ariel, tenho 22 anos, pertenço ao grupo de oração Divina Misericórdia, que fica na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, bairro Novo Terceiro. É uma imensa alegria estar aqui hoje, grupo de oração Cordeiro de Deus, Cordeiro da Paz? Isso, Cordeiro da Paz. Hoje tive um dia intenso, trabalhei pela manhã, estudei à tarde, saí correndo de moto para estar aqui com vocês nesta noite. O tema de hoje é obedeça a palavra, as leis de Deus. E aí, eu rezava com essa palavra, com esse tema, me vinha muito a obediência nos dias de hoje, né? Como é obedecer a Deus hoje, né? E quem foi convidado a ser, né, esse sucessor para a igreja, né? O Papa Francisco. Então o Papa Francisco, ele usa muito a alegria, ele diz que nós temos que ser pessoas alegres, né? Então, diga aí para o irmão que está do lado, fala assim, ó, obedecer a Deus não é uma obrigação, mas uma alegria. Vocês estão alegres mesmo em obedecer a Deus? Então dá um sorriso, aquele sorriso assim, ó, escancara de alegria. Quero que vocês peguem a palavra de Deus em Números 12, versículo do 1 ao 15. Obedientes à palavra do Senhor. Números 12. Números é o quarto livro da Bíblia. Números 12, versículo do 1 ao 15. A história de Maria. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Olha, vamos ajudar os irmãos lá. Bíblia da Ave Maria, página 188. É Números. Números 12. Vou começar então. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria: ide todos os três à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria e eles aproximaram-se. Ouve bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei.
Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atreves, pois, a falar contra meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu a coberta de lepra. Arão disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faça levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor: ó Deus, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias, depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Essas são para nós palavras do Senhor. Então, meus queridos, obedeça a voz do Senhor, as leis de Deus. A palavra que tinha me passado, acho que veio do núcleo, era Deuteronômio, né? E em Deuteronômio, né, o Senhor, a palavra vem realmente reafirmando as leis que Moisés havia nos deixado, né, e ainda reintegrando mais algumas leis, né, para o Senhor. E nessa palavra me chamou muito porque eles citaram o exemplo de Maria, né, e eu não conhecia. E eu fui buscar, né, e achei a passagem que fala de Maria e Arão. O que acontece? Maria, serva do Senhor, né, como ele mesmo disse, sabia que o Senhor tinha libertado através de Moisés, que Moisés realmente era um servo fiel do Senhor, paciente, que era aquele que era querido, muito querido por Deus, e que Deus, através de Moisés, realizava muitos prodígios, falava realmente com seu povo. Mas para ela, só estar com Moisés, só ser auxiliada por ele, para ela olhar para Moisés e ver aquele servo que falava com o Senhor, não era motivo de alegria, somente. Teve um momento que ela pensou: mas por quê? Porque o Senhor fala somente com Moisés, Ele não pode falar para mim também? Olha, Moisés, eu vi ele fazendo isso, que ele havia desposado uma outra mulher, uma mulher etíope. Então, se Moisés age dessa forma, eu creio que eu também tenho o direito de falar com o Senhor face a face. Então, neste momento, Maria murmurava. Neste momento, Maria foi vaidosa. Neste momento, Maria quis se assemelhar a Deus. Neste momento, Maria desejou ser como Deus. Porque para ela não era suficiente viver aquela graça. Ela queria mais. E aí que está. Fala aí para o seu irmão: é preciso, meu irmão, deixar Deus ser Deus. Fala de novo: é preciso, irmão, deixar Deus ser Deus. E aí que está o problema da nossa humanidade. Desde o primeiro homem e a primeira mulher, que a gente tenta ser Deus, que a gente não deixa Deus ser Deus.
E aí, qual é o problema então, irmão? Será que a gente quer mesmo ser como Deus? Será que a gente pensa realmente nessa hipótese de ser o Senhor da nossa vida, de ser o Senhor da nossa história, de realmente fazer acontecer? Infelizmente a gente muitas vezes tenta ser o Senhor da nossa vida. Até nós mesmos que toda vez vemos ao grupo de oração, a gente muitas vezes tenta ser o Deus da nossa vida. Mesmo já tendo escutado a palavra, mesmo participando todo domingo da missa, mesmo aqui fervoroso no grupo de orações, a gente corre esse risco de cair na tentação de querer ser como Deus. Aí você fala, mas irmão, eu não estou te entendendo. Seja um pouquinho mais específico. Tá, um exemplo que eu gosto de citar sempre é a novela. A novela onde só tem pessoas felizes, onde as pessoas se divertem, dão sorrisos, onde aquilo lá, assim, é só uma ficção, não faz mal. Mas a novela tem o poder de nos fazer querer ser Deus também. Mas me explica, eu não sei se vocês já perceberam, mas a novela, ela tem um começo, aí ela tem um desenvolvimento, e no final, geralmente é quase a mesma coisa. A pessoa é muito feliz, por quê? Porque ela ficou rica. Por quê? Porque ela passou em várias mãos, teve vários amores. Mas que mal é nisso? A gente querer ter dinheiro, ter várias pessoas, porque não é a vontade de Deus, não é desejo de Deus para a nossa vida. Isso, se nós fôssemos realmente esse servo obediente como Moisés, nós já perceberíamos, não, eu quero o que Deus quer para mim. E quando você vê lá na novela, aquela pessoa que termina feliz, porque ela se divorciou, ela terminou feliz, porque ela teve uma vida desregrada, porque ela não teve que se prender a essas pequenas coisas que parecem a vida em Deus. Aí você pensa, não, peraí, tem uma interferência errada aqui na minha vida. Eu não sei por que eu estou indo nesse Deus que não me faz estar o tempo todo ali, escancarando, que não me faz ir nos lugares mais chiques. Esse Deus que não me faz estar com pessoas ricas. Porque neste momento é o momento em que o inimigo já mesmo nos coloca contra a vontade de Deus. Mas Ariel, será que é só novela? Não, irmãos, não. Você já viu propaganda de cerveja? Já viram? A propaganda de cerveja nunca tem uma pessoa em depressão, nunca tem uma pessoa lá vomitando. Eu já fui a bares, né? Numa época que graças a Deus eu superei. Mas eu já vi casos das pessoas vomitar uma na outra por causa do alcoolismo. Eu já vi pessoas, mulheres, que iam com vestidinho, iam sem calcinha, perdão da palavra. Mas nas propagandas de cerveja você não vai ver essa depressão. Vocês não vão ver pessoas caindo no soco. Vocês não vão ver pessoas fazendo o que realmente acontece. Um lugar triste, um lugar onde há promiscuidade, um lugar onde a vontade de Deus é a última coisa. Mas por quê? Porque o inimigo já nos coloca mesmo nessa situação e nesse estado, como foi com Adão e Eva. A serpente dizia para eles: vocês conhecerão o bem e o mal, serão como Deus.
E eles infelizmente caíram. E muitas vezes o nosso coração, já vaidoso, e já mesmo nos diz: olha, essa felicidade eterna, que você só pode ter com Deus, eu acho que você já pode ir experimentando aí. Tanta gente oferecendo prazer, por que você está se negando? Você não quer a felicidade? Mas a vontade de Deus não é essa. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos realmente obedientes e por amor. Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos como Deus se manifesta. Nós ouvimos a palavra. E se na palavra diz: não cometerás adultério, não falarás mal do irmão, terás paciência. Por quê? Nós devemos fazer algo que é oposto a isso. Porque nós queremos ser o Deus da nossa vida. E meus irmãos, para nós que estamos aqui hoje neste grupo de oração, nós não viemos aqui porque nós queremos ser o Deus da nossa vida. Nós viemos aqui porque nós queremos ser obedientes à voz desse Senhor que nos chama, que nos chamou primeiro e continua nos dizendo: permanecei, ficai comigo, eu estou aqui. Há tanta contestação da igreja. Por que o padre não pode casar? Vocês já ouviram isso? E aí muitas vezes a gente ouve isso, fica aquela pulguinha atrás da nossa orelha, né? Poxa, mas tem sentido, né? Mas na verdade é porque nós não buscamos conhecer primeiro a nossa fé. Se nós buscássemos conhecer nossa fé, nós saberíamos que nada do que é dogma da igreja surgiu assim. Foi tudo rezado. É mesmo no que nós cremos que Deus que faz aqui dentro. E aí vem o comunismo tomar conta. As mulheres querem se casar várias vezes, os homens também. O aborto já virou uma forma da gente dizer: nossa, a mulher tem que ser respeitada. A mulher é dona do próprio corpo. E por que nós temos que acreditar que, porque o mundo é feminista hoje, porque o mundo é comunista, a igreja tem que ser? A igreja é o que nós cremos, inspirada por Deus. Jesus Cristo desejou, quis. E se Jesus Cristo quis uma igreja que não aprova o aborto, nós não devemos aprovar também. Que o Senhor realmente me impeça mesmo de um dia dizer: eu sou a favor do aborto, porque a mulher é dona do seu corpo. Eu não quero cair nesse mal. Isso lá no Antigo Testamento, que Maria sofreu a cólera do Senhor. Já nos dias de hoje a gente pode atualizar esta palavra, como dizer que quando nós não fazemos o que Deus quer, nós sofremos do distanciamento de Deus, por decisão nossa. Nós seremos sim pessoas que não alcançam a verdadeira felicidade, porque fazemos o que queremos. E eu sei, irmãos, que vocês estão aqui hoje porque querem realmente se submeter a Deus. Mas para isso é preciso tomar atitudes. Mas para isso é preciso se dotar de sentimentos, de ações e de realidades que condizem com o que Deus desejou para nós, com o que Deus planejou para que nós fôssemos salvos. Duas características do que Maria fez: uma murmuração, e desse é um mal que muitas vezes nós pecamos.
Ah, mas por que fulano está aqui no ministério de música e eu não? Ah, mas por que o padre não pode casar? Ah, mas por que uma pessoa está infeliz no casamento, ela não pode separar? E a gente contesta. Você já foi rezar? É a pergunta que sempre me fazem lá em casa. Você já foi rezar para você ficar fazendo essas perguntas? Vamos lá rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Aí para aí. Venha a nós o teu reino. Ah, será que no reino do Senhor vai ter aborto? Olha que sacrilégio que ele está falando, né? Já imaginou? Eu tenho certeza que esse Jesus que morreu por nós não aprovaria esse sacrilégio, porque Ele é um Deus que morreu por nós. Ele não é um Deus que matou, que aprovou a morte nossa. Então é o que nós devemos realmente pensar. Será que convém a gente continuar aí contestando e não agir e não fazer o que Deus quer? Será que convém realmente a nós ficar aí se perguntando ou ir ao encontro de Deus com o que é vontade dEle? E é isso me chamou a atenção nessa palavra que se refere a Maria. E outra é vaidade, querer o que não lhe foi concedido. Meus irmãos, para nós cabe muito aceitar os planos de Deus na nossa vida. O irmão que veio hoje, por exemplo, ser chamado a pregar, né? Eu aqui, você pode olhar para mim e falar assim: ó, esse menino aí, né, nem 22 anos, tá com a mesma roupa desde que ele acordou, vive aí na rua, tá lá na faculdade, né, reprovou de algumas matérias, mas por que o Senhor então chama esse menino para vir aqui pregar hoje? Aí eu te falo, não sei realmente. Querer entender os planos de Deus. Mas se nem isso me for dado de presente, entender, que bom, glória a Deus. Aceitar o que Deus quer na nossa vida, sem querer o que é dos outros, vai sim nos fazer estar mais perto dEle. Irmãos, viver aquilo que Deus sonhou para você, sem pensar no que os outros estão fazendo, no que os outros estão ganhando, no que os outros estão querendo, no que os outros estão conseguindo, vai sim te aproximar de Deus. Pense no hoje, sou eu e Deus. Sem contar a sua casa, filhos, irmãos. Você tem motivos para louvar? Tem, né? E eu sei que tem. Porque esse Deus que me curou, me tirou daquelas situações de pecado, me tirou daquela situação de morte. Eu sei que esse Senhor também fez muito na sua vida. Porque Ele realmente continua fazendo. No momento que nós louvávamos, a gente já ia mesmo agradecendo aquilo que o Senhor ainda iria fazer. Mas se a gente tem essa tamanha confiança, é preciso que a gente realmente deixe Deus ser Deus. Queria que vocês fechem os olhos. E agora é um desafio. Você vai falar bem alto. Vai repetir bem alto o que eu vou dizer.
Eu preciso. Ainda está baixo, hein? Vamos proclamar para o Senhor. Eu preciso. Querer. O querer de Deus. Mais uma vez. Eu preciso. Querer. O querer de Deus. E agora eu já queria mesmo que você colocasse em seu coração